Boa tarde a todos. Meu nome é Sérgio Lopes, eu sou responsável pelas soluções de analytics na diretoria de digital, de negócios digitais da Activity. E primeiro eu queria agradecer a participação de todos vocês. Eu queria convidar a todos no final dessa apresentação a nossa sessão de perguntas e respostas. E também convidar convidar vocês para responder a nossa pesquisa de satisfação. Eu acho que com essa troca de experiência, com as perguntas de vocês, é o que a gente vai começar a enriquecer o nosso webinar e também fortalecer essa troca de experiência. Bom, esse é o nosso último webinar do ano, e nós vamos falar sobre como as tecnologias emergentes estão transformando o setor de varejo de consumo. Bom, vamos lá. Eu vou tirar aqui o vídeo, mas no final da apresentação eu volto para a gente falar, ok? Bom, falando um pouco sobre como nasceu a nossa área de soluções de unidade de Digital Business na Activity, em 2015, nós começamos essa nova jornada de auxiliar as empresas, nossos clientes, nessa transformação digital. Nosso foco era de integrar soluções de tecnologia e trazer as melhores práticas em conhecimento e transformação digital. No final dessa apresentação, nós vamos mostrar um pouco sobre o nosso ecossistema e como é que a gente vai poder resolver juntos esses problemas com soluções, resolver soluções ágeis de uma forma criativa. Bom, falando um pouco sobre desafios do varejo, eu acho que antes de falar sobre os desafios de varejo, a gente precisa entender o porquê que essa transformação, o porquê que as empresas estão buscando tanto se transformar nessa era digital. Então, hoje a gente vive num momento do empoderamento dos clientes. Acho que nunca se falou tanto agora de como entender esse novo consumidor empoderado, que ele é mais exigente, ele tem altas expectativas, que no momento da compra, ele espera uma compra que seja rápida, mais efetiva, gere valor de entrega. O que está acontecendo? As empresas, elas estão tentando entender essa jornada do cliente, essa jornada quase imprevisível, e tentando entender como seja mais eficiente com custos menores, e também como é que ela consegue, nessa grande quantidade de informações, como é que ela consegue produzir melhores serviços e produtos para os clientes. E que isso está acontecendo? Essa fragmentação, as empresas estão buscando trazer novas informações, juntar tudo isso com novas tecnologias para oferecer uma experiência nova para o consumidor. Bom, hoje em dia não basta apenas a gente ter informação, é preciso saber o que fazer com elas, é preciso ter conteúdo. Como é que você chama a atenção do consumidor, como é que você chama a atenção no ponto de vendas, você cruza essas informações com informações internas e externas, como é que você faz inferência desses dados para tentar criar uma oferta nova de serviços de maneira personalizada. E aqui um pouco do material do Gartner, eu queria trazer, o Gartner sempre fala o que os clientes hoje esperam conseguir mais das empresas, eles esperam conseguir uma jornada única de compras. Ele consegue obter uma experiência personalizada, consistente e abrangente para todos os pontos de contato da loja. Bom, e o que isso muda no mindset do varejo? Hoje, essa mudança do mindset basicamente radical. Ela coloca o cliente no centro das atenções. Aqui o material da PwC, que mostra algum desses mindsets. Um pouco a voz do cliente sendo menos importante, sim, não é mais importante, sim a visão única desses dados dos clientes, como é que foi essa jornada do cliente na experiência de compra. Os insights de mercados, eles dão uma vez para insights individuais de engajamento. A fidelização deixa de ser por pontuação, cartão, mas sim, como é que ele é valorizado nessas redes sociais, como é que esse relacionamento é valorizado. Os multicanais deixam de ser relevantes para ser, para ser canais integrados. A gente sempre brinca aqui que é tudo junto e misturado agora. A facilidade do pagamento, ao invés da forma do pagamento. Os funcionários sendo defensores dos clientes.
e o supply chain como uma parte integrante dessa experiência e não uma área de apoio. E também a visibilidade do fabricante para o cliente. Aqui a gente queria trazer alguns insights de como é que estão essas novas experiências, essas novas conexões que o varejo está buscando. Então, eu trouxe aqui um material da Alliance Data junto com a NRF de como é que está indo, o que as empresas estão fazendo. Bom, basicamente, o Brick and Mortar Makeovers é uma redefinição do local físico. Aqui entender o quanto os clientes estão engajados com o local físico, ter oportunidades de real estate, ou seja, experiências novas, emocionais que vão além do produto. Aqui, eu trouxe um exemplo da Nordstrom, que ela está oferecendo um formato menor de loja em locais próximos dos clientes, locais menores, tem livre de estoque, e oferecendo um personal styling dentro da loja, com retorno de mercadorias online, manicures e até bebidas. Elevar a experiência através da tecnologia, basicamente aqui a gente está falando sobre engajar o cliente 24/7. Direcionar conversão, gasto, fidelização através de tecnologia e como é que a gente expande essa experiência de compras. Basicamente, eu estou pegando o exemplo aqui da Saks, que lançou o Salon Project, que possibilitava o cliente escolher novos looks através de realidade aumentada. O cliente aqui é atendido por um concierge, que recomenda produtos, faz o look e finaliza a transação. Propor alianças estratégicas que tragam benefícios exclusivos e valor único. Aqui, a ideia é buscar essas parcerias que aumentam o fluxo e prover os produtos e serviços, complemente a marca com a jornada do cliente, resolva problemas e inclua marcas adjacentes. Um exemplo aqui da Target e da Barnes & Noble, que eles se juntaram oferecendo produtos para estudantes nas lojas da Target, criando essa parceria, criando esse ambiente do campus da universidade dentro da loja da Target. Isso também incluía a compra de produtos da Target e retirada na loja da Barnes & Noble. Aqui, deixar o produto disponível onde, quando e como o cliente desejar, basicamente você identificar dos clientes essas dores, mas de alguma maneira localizada, por região, por demografia e preferência pessoal. Aqui um exemplo da Office Depot que para combater a Amazon, ela começou a oferecer uma entrega no mesmo dia das compras online. E isso era muito interessante para eles, porque essas regiões localizadas, elas tinham um problema de entregar esse material dessa loja. Bom, essas mensagens personalizadas através de modelos preditivos, a ideia aí é explorar esses casos de inteligência artificial para informar os produtos, ter curadoria, estratégia de marketing no momento certo, no lugar correto. Aqui o exemplo da Westfield Malls, que usava o dado histórico, que usa o dado histórico de campanhas para monitorar o fluxo de clientes, dos clientes on-site, e combinando aqui com informações de Big Data em tempo real, e começando a oferecer essas campanhas, mais olhando um perfil individual, por exemplo, das redes sociais, e olhando também informações localizadas por região. Aqui o consumidor fazendo parte da marca, né? Uma das coisas que a gente está vendo que está acontecendo é a marca prover o feedback dos clientes, prover uma plataforma de feedback constante e conexão para a curadoria. As informações são estratégicas de serviço, basicamente a tornar essas experiências que encorajam os clientes a expressar livremente a conexão com a marca. Esse é o exemplo da NYX Cosméticos, que lançou essa plataforma de conteúdo de redes sociais e analytics. Essa plataforma inclui vídeos, selfies dos clientes, tem um motor de recomendação baseado no histórico de compras e buscas. Curadoria e serviços por assinatura. Aqui a ideia é utilizar esses métodos de curadoria e subscrição para prover um alto nível de engajamento e fidelidade.
com a descoberta desses produtos de forma de uso, teste e novas ofertas, você começa a utilizar a subscrição como uma forma de engajar o cliente. O exemplo aqui é da Gap, que lançou esse serviço de subscrição de roupas e bebês. O serviço ele oferece informação, combinação de roupa para os pais, normalmente para os pais que têm tempo curto. E essas informações ele vai mandando mensalmente ou à medida que o cliente, a forma que o cliente quiser essa subscrição. Isso é muito interessante. Essas interações que são além das expectativas, basicamente aí o que a gente está falando são interações que são memoráveis, que redefinem a personalização. Conduzir pesquisa, entender quais são os desafios do uso de produtos para os clientes, onde as expectativas dos clientes são mais elevadas, quais oportunidades existem, endereçar essas dores dos clientes, além da experiência da marca. Aí o exemplo da Amazon, que oferece uma consultoria para demonstrar como é que os produtos são usados, por exemplo, a demonstração, o demo, instalação, o Wi-Fi, explicar como é que funciona o Alexa. E aqui a reinvenção do retail, através da tecnologia. Então, é interessante aqui comparar essas estratégias de longo prazo com os desafios do cliente para entender expectativas. Muito varejista alguns varejistas estão deixando seus e-commerce e hostear isso seu serviço na Amazon. A Nike, por exemplo, aqui decidiu oferecer uma seleção de produtos diretamente na Amazon, não deixando que terceiros não autorizados vendessem esses produtos. Da integração do físico com o digital. Acho que aqui interessante é como está sendo testada essas oportunidades de novas tecnologias, como o Voice Commerce, como o Google Home, o Alexa, o RFID, beacons, aplicações mobile, internet das coisas, para oferecer momentos que são ricos de experiência integrando essa tecnologia emergente no dia a dia. Exemplo da Best Buy, que lançou o Assured Living, que provê para os familiares de pessoas com uma melhor idade, que vivem sozinhas, basicamente oferecendo um serviço com câmeras, sensores, inteligência artificial. Quando esses padrões de comportamento se diferem, normal, ele é avisado ou ele é mandado um aviso para um centro de emergência. Bom, aqui, um pouco mais para instigar a provocação, né? Todo mundo pergunta, o e-commerce, ele vai acabar com a loja física? Aqui eu trouxe um estudo da NRF, que entre os maiores 50 varejistas, de 3 em 4 são lojas físicas, tradicionais. No mesmo estudo, ele olha mais de um ano, olhando nos últimos quarters, a venda online e física tem um comportamento igual. Então, o que a gente observa é essa integração desses dois mundos, do online e do offline, o físico adquirindo facilidade do mundo virtual e o mundo virtual fazendo parte da experiência de compra, quase um processo integrado. É o que a gente brinca aqui, é tudo junto e misturado. E quais são as tecnologias que estão transformando o varejo? Para responder essa pergunta, eu fui buscar respostas, por exemplo, no Gartner, no PwC, para dar ideia de onde está sendo as melhores práticas de uso da tecnologia. Aqui, olhando esses insights da pesquisa do Gartner, da agenda dos CIOs, específico para varejo, o que a gente começa a ver? Que as 3 prioridades estratégicas dos CIOs são crescimento e market share, a transformação digital e olhar o foco no cliente. E as 5 primeiras prioridades de investimento em tecnologia, sendo BI e Analytics, que está por bastante tempo como número 1 na pauta do CIO, essa digitalização e do marketing digital, a mobilidade e aplicações móveis, o e-commerce e inteligência artificial. E aí um destaque para as recomendações sobre inteligência artificial, o IoT, o Analytics e a realidade aumentada. Bom, e para o varejo nacional? Como é que o estudo da Price aqui trouxe que a primeira linha de investimento está sendo mobilidade.
Depois, o uso de sensores do Wi-Fi e beacons, ter uma base personalizada de clientes, ou uma visão 360 dos clientes, ter uma ferramenta de promoções instantâneas, facilidades do meio de pagamento, ter uma gestão de estoque com IoT e serviços de geolocalização. Bom, eu queria trazer um vídeo de como as novas tecnologias estão trazendo essa nova experiência. Esse vídeo é um vídeo da Adidas Window Shopping. Eu vou passar agora, mas só para dar um briefing, que ele está em inglês, a gente não trouxe isso legendado. A Adidas quis resolver um problema. Como é que quando as lojas fecham, como é que elas enxergam só as vitrines? Quando o cliente volta para casa, no e-commerce, ele vê somente o e-commerce ou a web store. A ideia foi juntar essas duas coisas, a vitrine e o e-commerce, e estender isso de uma maneira de 24 horas. Eu vou tentar comentar aqui ao longo do vídeo. Aí o interessante é que ele está falando que a mobilidade é parte importante, mas ele sabia que não podia fazer uma ferramenta para fazer o download no momento da visita na frente da loja. É somente o URL que ele acessa, fornece o PIN, e ele começa a coletar essas informações que pode compartilhar e depois fazer a compra. É interessante ver como as pessoas estão interagindo com a vitrine. Chamou a atenção do público, estendeu o horário de funcionamento da loja. Simples, somente quando não precisa ter um app. Legal. Bom, o legal desse case é como é que ele está chamando a atenção desse público que está passando na frente da loja, como é que ele gera um conteúdo, como é que ele compartilha isso nas redes sociais, ou seja, uma junção do mundo físico com o mundo virtual. E isso que é o que a gente está vendo que está tendo fit, está tendo cada vez mais uma recorrência nas conversas que a gente está tendo com os nossos clientes. Aqui a pergunta e o futuro do varejo, como é que está sendo? Eu acho que a gente está trazendo agora que o futuro é agora. A gente já está vivendo essa nova onda de novas tecnologias transformando o varejo.
Eu queria listar aqui 5 casos que eu acho que que a gente está tendo nas nossas conversas com os clientes e que está sendo aplicado para o varejo. Eu acho que a palavra aqui é inovação. A inovação entre você se adaptar rápido e ter velocidade. Um pouco da personalização é entender quais são os clientes que estão na loja, quais são os clientes que são específicos, como é que você faz uma alerta em tempo real, mostrando para o funcionário onde os clientes estão, customizar essa visita na loja, fazer alerta onde o seu cliente fiel, ou se um cliente que vai entregar o produto que ele comprou no mundo virtual e retirar no mundo físico, ele está no estacionamento. Eu acho que tudo isso a gente já começa a ver uma integração entre IoT, ferramentas de Wi-Fi e muito da oferta de analytics e Big Data embarcado nessa personalização dos clientes. O empoderamento do funcionário. Aqui a gente vê a mobilidade como para o funcionário, para fazer pagamento em qualquer lugar na loja, a mobilidade para escanear o produto e também para saber se tem disponibilidade de estoque, e tablet que a gente está vendo para curadoria, detalhamento de produtos, e aproveitando isso como uma recomendação de compra. E também quiosques para preço, para informação de curadoria de preço e informações dos produtos. O Phygital, que é uma junção entre o mundo físico e o digital, basicamente o que a gente está falando, o que a gente está vendo, são as vendas online transformando a experiência de compra para os clientes. 91% ainda do varejo ainda é físico. Então, o que a gente está vendo? O varejo investindo numa melhor experiência de compra para a digitalização dentro da loja, usando câmeras de segurança para medir fluxo de clientes, o fluxo de áreas quentes, o uso de sensores inteligentes para automação de inventário, olhar um pouco da falta de estoque, isso ajudar no planograma e também olhar fatores externos, como chuva, fluxo de clientes, assim, e monitoramento da rede. A gente está vendo também uma conversão desse mundo do omnicanal, que são modelos do click and collect, por exemplo, de compra na loja, entrega na casa, compra online, retira na loja, compra online, retira e entrega na casa, compra online e também troca na loja. Então, esses modelos que estão mudando não só o formato, a forma como está sendo adquirida essa compra, mas como está sendo distribuído. E aqui a gente vê também bastante discussão de como é que a gente integra o demand forecasting, aqui a previsão de demanda, mudando a cadeia inteira de abastecimento, né? Desde da compra, o plano de sortimento, o plan space, né? O planejamento de espaço, a alocação até o fulfillment. E a gente usa muito aqui do Analytics e inteligência artificial para automação de processos. Bom, aqui eu vou tentar detalhar um pouco mais de como a gente está vendo essas discussões dessas novas tecnologias e trazer um pouco para a nossa realidade aqui dentro da Tivit também. A gente já está vendo o uso de IoT para monitoramento de temperatura e umidade de ambientes e freezers. Basicamente, o que a gente está falando aqui é como é que a gente usa o IoT para monitorar, por exemplo, a pausa térmica. Um case que a gente está fazendo dentro de casa, com um cliente do varejo, é monitorar quem visita essas áreas frias. Eles têm uma obrigatoriedade de fazer pausa térmica, ou seja, isso para não afetar a saúde do funcionário, mas também reduz, também com uma opção de redução de custos trabalhistas e aumento de qualidade de vida dos funcionários. A gente tem aqui também exemplos de monitoração de equipes de vendas. Hoje, na nossa solução de IoT, a gente já vê mais de 8 mil carros monitorados aqui para a gestão de equipe de vendas,
tentando entender, será que o vendedor foi realmente visitar o cliente? A mesma coisa acontece para a gestão de entrega e devoluções. Será que o descarte da mercadoria foi entregue de fato? E a gente vê esses equipes monitoradas, os veículos monitorados, e também, eu acabei comentando também da monitoramento de pessoas de pausa térmica. Isso já é uma realidade, a gente já tem soluções dentro da Tivit. Isso é muito forte na indústria, mas a gente está vendo com bastante frequência a gente discutindo isso dentro dos varejistas, como é que a gente usa o IoT para monitoramento. E aqui uma ideia, um estudo do McKinsey junto com a Zebra, que como é que está sendo o uso de IoT para personalização. Aqui é interessante, eu comentei antes, entender como é que quando os clientes específicos estão na loja, entender aonde eles estão, o uso de sensores para entender, alertas em tempo real, né, se eles estão na loja, localização, a gente viu o case da Westfield, e também visitas customizadas, ou seja, como é que você atrai a atenção do cliente e leva ele para sessões, por exemplo, sessões que são relevantes para os clientes. Alertar quando um cliente fiel está na loja e também entender quando o cliente está chegando, por exemplo, no seu estacionamento, ou seja, com alguma forma de geolocalização, entender esse fluxo de clientes dentro das lojas. Bom, Big Data Analytics. O que a gente já está vendo aqui das discussões que a gente está tendo com os nossos clientes? Entender um pouco dessa visão 360 dos clientes, olhar como é que eu trago esse enriquecimento de informações para os clientes com dados externos, que eu consiga, com isso, ser menos, fazer campanhas de marketing menos públicas ou massivas e olhar um pouco mais direcionado. E todo enriquecimento de base traz uma série de benefícios, como, por exemplo, você fazer a cobrança melhor. Você entende quais são essas informações e como é que é feita essa cobrança de uma maneira mais efetiva. A gente está vendo também machine learning, aqui um pouco de aprendizado de máquina, para ver falha de equipamentos. Como é que eu consigo prever, por exemplo, que uma câmera fria vai falhar? Ou seja, qual o tempo de vida dessa câmera fria? Ou seja, para alguns setores, um equipamento ele acaba parando o funcionamento da loja, ou seja, você tem perda de vendas. Como é que você prevê essa falha de equipamentos? Como é que você faz a predição de eficiência de terminais, por exemplo, ou terminais ou POS? A gente está vendo também essa discussão de gamification. A gente vê no caso, por exemplo, de uma seguradora que quis criar uma ferramenta de gamificação. Isso trazendo para o varejo, a gente está vendo, por exemplo, shoppings que têm ofertas de Wi-Fi e estão tentando buscar essas informações desses clientes em tempo real e começar a direcionar campanhas para lojas específicas, de acordo com a jornada do cliente dentro da loja. Ou seja, se ele visitou uma loja, se ele visitou a segunda, visitou a terceira, provavelmente ele vai visitar a loja seguinte. Essa é uma discussão também que a gente já está vendo dentro de casa. O Demand Forecasting, aqui, é muito interessante, porque esse já é uma realidade para os varejistas que têm os seus RPs mais inteligentes, ou seja, o RP, ele já prevê, já faz uma previsão de demanda para fazer a abertura de compras ou o fulfillment, né? Ou seja, a entrega, com estoque menor baseado num modelo estatístico. Mas o que a gente já está vendo é juntar essas informações externas, ou seja, como é que eu pego informações de fluxo de pessoas, de temperatura, e começo a ser mais preditivo e saber, eu consigo ter uma demanda maior, uma demanda menor, e com isso ofertar preços menores, ou seja, o markdown, ele começa a ser mais inteligente à medida que você vê informações externas, por exemplo, de sensores, ou fluxo, temperatura, e juntar todas essas informações no Big Data e fazer uma previsão melhor de vendas e estoque.
E o Customer Analytics, a ideia aqui é olhar, depois que você entende o cliente de uma forma digital, é você olhar toda a cadeia, toda a visão toda a visão de clientes, ou seja, como é que você olha uma segmentação de clientes, se o cliente é um cliente novo, se é um cliente que tem potencial de relacionamento, se ele de alto valor, baixo valor, todo o ciclo de vida do cliente, se ele é um prospect, se ele é uma pessoa que já está em retenção, o potencial de relacionamento, se ele está em cross-selling, em upselling, modelos de crédito de cobrança, ou seja, se você vai fazer uma cobrança ou collect, um behavior score, ou uma aquisição desse cliente por um cartão, por exemplo, e por final você olhar qual canal que esse cliente se relaciona. Isso tudo a gente já está vendo nessas discussões, mas o que a gente está vendo com mais frequência também é você olhar informações, por exemplo, de câmeras e vídeo para eficiência operacional, ou seja, como é que a loja se prepara melhor, baseado no fluxo de pessoas, baseado na disposição dos produtos, como é que você vê isso como analytics para prevenção de perdas, informações de Big Data com IoT, análise preditiva, e você fazer câmeras de vídeo, Visual Analytics, e até uma forma de computação cognitiva. Como é que você faz essa conversa mais natural com os clientes? Bom, trazendo aqui um pouco sobre inteligência artificial, a gente tem dois caminhos aqui, um pouco mais sobre o machine learning, ou seja, como é que você consegue ser mais efetivo dentro do supply chain. O que a gente vê, basicamente, são as empresas têm o seu centro de distribuição, uma capacidade limitada, a capacidade física não vai mudar, ela precisa ser muito mais eficiente, muito mais com custos menores e ser mais rápido. Então, o que a gente está vendo aí o machine learning e a inteligência artificial trazer benefícios para você prever quando o caminhão vai atrasar, ou você prever o fluxo do caminhão dentro do centro de distribuição, ou quanto ele entrou dentro do CD, qual a permanência dele, se ele tem uma performance ideal, se não, o que fazer com isso, quais são as cadeias que eles vão, a chave que eles vão ligar caso aconteça algum problema, ou seja, a inteligência artificial ali trazendo decisões automatizadas do que seria um processo manual, e até no Transportation Management, ou seja, como é que você monitora essa frota de caminhões, como é que você olha isso acontece bastante com a indústria, como é que você monitora essa frota seja mais eficiente. E aí um pouco também de manutenção preventiva para a eficiência das lojas, eu comentei um pouco já de como é que você usa isso, por exemplo, para prever quando o equipamento vai quebrar, ou quando isso vai afetar o funcionamento da loja, baseado no gasto, na falta de manutenção, ou na temperatura, se choveu, o que isso vai acontecer com o equipamento na loja. E um outro caminho são os chatbots, que são os assistentes pessoais virtuais. Essa aplicação é um pouco mais conhecida dentro do atendimento telefônico, mas o que a gente está vendo ultimamente é o chatbot para colaboradores, ou seja, como é que ele é mais produtivo, como é que ele consegue ofertar produtos e serviços dentro da loja. A gente tem um caso de um cliente nosso que usa isso para postos de gasolina, para ofertar, na hora que o cliente estiver abastecendo, como é que ele oferta produtos e serviços nesse momento do abastecimento. E aí um pouco de curadoria para o colaborador. Dentro, a gente está vendo também dentro do chatbot para o AGI, ou seja, como é que você integra essa cadeia entre o fornecedor, entre o B2B e com essa entrega de documentos, e você dá a ferramenta para o fornecedor saber em tempo real se uma nota chegou, se não chegou, como acionar, se caso aconteça algum problema na entrega do documento do EDI, como é que o chatbot responde e ajuda o fornecedor também. E uma ferramenta para clientes, ou seja, como é que você usa o chatbot, por exemplo, para cobrança? Como é que você usa
uma forma para você identificar se o cliente pode ou não fazer a declaração de dívida, se ela pode, como é que ele atualiza os seus dados, uma forma de você conversar e trazer um pouco mais o cliente para dentro da loja, com uma cobrança melhor. Bom, sobre realidade aumentada, o que a gente vê aqui, das discussões, a gente já tem isso, por exemplo, na indústria, de olhar como é que a pessoa que vai fazer manutenção entende quais são as peças, um pouco mais de curadoria, nesse caso da indústria, mas o que a gente vê para o varejo é a realidade aumentada para curadoria e concierge, ou seja, você entrar dentro da loja, ele saber mais detalhes de produtos, saber a combinação de produtos, o que esse produto, quais são os combinados de cada item, ou seja, como é que ele vai fazer a forma de pagamento, como é que isso tudo de uma maneira mais fácil e rápida. E uma segunda aplicação é essa gestão de conteúdos e riscos, ou seja, você tem um galpão gigantesco com uma série de produtos que tem de alto valor ou que tenha riscos. Como é que você traz informações técnicas de maneira muito rápida de identificar esses produtos, saber o conteúdo? Isso a gente está vendo também já essa realidade aumentada no uso para o varejo. E o blockchain ainda a gente vê pouquíssimas aplicações, né? A maioria, mesmo dentro da Tivit, a gente está em testes com os nossos clientes, mas para todo mundo entender, a gente sempre está relacionado à criptomoeda, o blockchain a gente enxerga aqui não como sendo um hype, uma moda, mas a gente está vendo soluções onde faça sentido, né? Onde tenha aplicações de fato. E a gente está vendo um pouco do blockchain sendo uma cola dessas tecnologias emergentes, né? Por exemplo, aqui é o que a gente vê o blockchain sendo essa rede de validação descentralizada, aumentando essa segurança nas independência dessas transações, seja ela financeira ou não, mas, por exemplo, no processo de supply chain, onde tem todos os stakeholders precisam acompanhar esse ciclo de vida do produto, desde a produção até o descarte, no caso de logística reversa, né? A gente vê perdas e quebra de produtos, ou seja, se no caso, exemplo do sorvete derretido, será que ela passou por todas as fases de armazenamento, entrega, e isso tenha todos os pontos da cadeia passar por condições ideais? Talvez isso seja uma maneira de também olhando transporte e armazenamento. E a gente também vê uma aplicação por exemplo, de conciliação. A gente tem um caso aqui dentro da Tivit, que é a entrega de um produto para uma indústria de cimento, que ela faz uma compra uma compra massiva e faz entrega parcial. E depois ele precisa saber quem recebeu e as partes precisam concordar com esse recebimento. E o que acontece? A gente está usando o blockchain para fazer essa combinação. No momento da entrega, as duas partes concordam com o que foi recebido. Isso gera uma eficiência no processo e também uma eliminação do processo de conciliação gigantesco que tem para combinar. Falar assim, olha, será que foi entregue de fato? Vamos pegar o canhoto da nota. Isso tudo já é feito com blockchain. Bom, nós passamos rapidamente sobre os casos. Acho que o interessante aqui é trazer um pouco para vocês como é que a gente está respondendo esses desafios dos clientes. Hoje, nós temos um ecossistema digital, onde a gente tem esse processo de inovação aberta com vilas digitais, que a gente faz um trabalho junto com os clientes, pensando junto nesses desafios. A gente tem um processo de inovação aberta, a gente tem, dentro dessas vilas digitais, junto com os clientes, a gente junta startups, junta uma empresa de marketing digital junto com a gente tem um processo de design thinking para trazer esses desafios e fazer uma ideação dos problemas. A gente tem um laboratório de inovação, que é o Fab Lab,
que ao momento que esse produto, esse desafio é entendido, a gente faz esses MVPs e desenvolve de uma maneira ágil, mais rápida, e a gente consegue integrar isso dentro das empresas. A gente tem também o que a gente chama de inovação frugal, mas o que é? Mecanismos que a gente já existem hoje no nosso portfólio digital, como, por exemplo, o ECM, digitalização de documentos, ou o Business Integration, que seja basicamente o EDI, mas o EDI sendo mais uma plataforma de informação, ou seja, a gente tem uma série de produtos e serviços aqui que podem combinar e alavancar essas soluções. E a gente tem um processo também que a gente está fazendo junto com a Liga Ventures, que é uma aceleração de startups. A gente tem um programa de aceleração, o primeiro programa foi de IoT, de 7.000 startups, a Liga Ventures selecionou 15, dessas 15, 4 startups já estão fazendo negócios junto com a gente. A gente tem uma nova onda, que é de Emerging Technologies, que a gente está no meio desse processo de seleção e aceleração dessas startups. Tudo isso combinado com uma experiência do usuário, que está dentro do processo do Design Thinking e também no processo das vidas digitais, juntando com tecnologias emergentes. Aqui a gente entende com o Analytics, o Blockchain e IoT. Você acha que para os próximos anos a proporção entre mercado físico e digital chega a quanto? Visto e quanto ainda temos 91% no físico e 9% no digital? Essa pergunta da Karina. Karina, a gente não tem eu não tenho ainda uma ideia de como isso vai ser no futuro. O que a gente vê dentro do que eu tentei buscar aí junto com Gartner e NRF é que a gente vê no futuro essa estabilização dessas vendas do varejo e do físico. Eu sei que isso tem muita coisa para mudar, muita coisa, principalmente no mercado nacional, mas o que a gente está vendo lá fora já é uma estabilização desse movimento. O que a gente está vendo mais é uma tendência entre a junção desses mundos. A gente já não vê mais isso como canais diferentes, a gente vê isso como um canal influenciando no outro, e não mais com canais separados. Isso que a gente está vendo como uma tendência fora. Mas eu sei que no Brasil a gente tem uma particularidade, e isso deve mudar bastante nos próximos anos, principalmente com grandes players vindo para o mercado. Legal. O que é a Karina do physical? É a junção do mundo físico com o digital. Foi o que eu tinha comentado, que a gente está vendo cada vez mais o mundo físico receber a mesma facilidade de experiência de compra do mundo digital. Ou seja, quando você entra no mercado, numa loja, você ter a mesma experiência de compra, de pagamento rápido e simples. A gente vê bastante cliente tentando buscar essa experiência de compra do digital, trazer para o varejo, ou seja, buscar esses elementos que são de curadoria, de tecnologia. E é interessante, até um pouco estendendo a tua pergunta, que a gente vê lojas, por exemplo, no Brasil, eu vejo a Amaro, por exemplo, a Amaro é uma delas, que ela é muito mais um shopping guide do que uma loja física. Ela tem uma loja física, mas ela é muito mais um shopping guide, ou seja, ela usa elementos do digital para direcionar com pouco estoque e muito mais como curadoria e trazer mais informações para o mundo físico. Pessoal, eu queria agradecer de novo a participação de todos e espero que vocês tenham gostado. Meu e-mail está aí no final. Sinta-se à vontade de mandar e-mails fazendo perguntas, a gente vai responder à medida do possível. Ok? Obrigado.